Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Ora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt, e também uma saudação muito especial aos ouvintes da Antena Minho. E eu hoje tenho um convidado muito especial. Consigo está o Domingos Silva, a técnica é do Vítor Esteves. O meu convidado é um homem professor, catedrático, é um homem que está há muitos anos ligado à saúde, já foi diretor do Hospital de São Marcos, se eu tiver a mentir ele vai-me corrigir, de 2002 a 2005, e chama-se Américo dos Santos Afonso. Este convidado é um convidado especial meu e deixem-me dizer-vos isto. O Dr. Américo Afonso foi entrevistado por mim há 20 e poucos anos e hoje é novamente um gosto enorme e um orgulho enorme em tê-lo aqui. E hoje ainda mais, porque o tenho na nossa instituição, que é a Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga. Meu querido Américo Afonso, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui no programa Domingos aos Sábados. É um gosto enorme recebê-lo. Muito boa tarde, o gosto é recíproco. Realmente estas vivências lembram-nos exatamente o nosso percurso passado. É um gosto rever o Domingos. Já havia uns anos em que não tínhamos tanta proximidade. Recapitulou as datas corretíssimas, como sempre, e de facto recordou uma entrevista que eu já dei há uma série de anos. E também, nessa altura da vivência que nós tivemos com alguma proximidade, identifiquei exatamente o homem sonhador e ambicioso relativamente àquilo que ele pretendia e que eram ideias muito marcantes e que hoje testemunhei, que muitas delas estão aqui concretizadas, por isso, desde já, os meus parabéns e também o estímulo para continuar neste percurso, porque a demonstração de que os sonhos da altura são a realidade na atualidade. Américo Afonso, que significado tem para si uma rádio inclusiva? O significado, desde logo, pronto, não querer particularizar, eu sempre tive alguma sensibilidade relativamente a este tipo de trabalhos na rádio e confesso-lhe que na altura da Rádios Pirata ainda tentei fazer uns ensaios nessa área. Tem de facto uma tentativa na altura que depois não teve sequência. A parte da inclusão, pois evidentemente para mim a única questão que me coloca é a necessidade de termos que denominar rádio inclusiva. Porque eu acho que é uma rádio particular e uma rádio principalmente com a abrangência que se calhar outros meios de comunicação social não têm atenção nem valorização. Agora, eu confesso-lhe que a utilização do inclusivo para mim incomoda-me porque demonstra que alguma coisa ainda não está completa naquilo como é a abordagem por parte da nossa sociedade relativamente a todos os seus elementos. Por isso, agradeço, compreendo exatamente a questão que me coloca, mas eu gostaria que deixasse de invocar a necessidade de falar de uma rádio inclusiva. Claro, mas o nosso objetivo é incluir também as pessoas com deficiência nos meios de comunicação social e, acima de tudo, também para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de nos poder ouvir longe, não é? Que também é uma vertente desta rádio, e não só, e também termos a oportunidade de chegar aos nossos imigrantes, que são importantes e fundamentais também nesta rádio, que sempre tiveram um papel muito importante e que divulga, acima de tudo, também a Póvoa de Lanhoso, sendo Rádio União a nossa voz. É esse o nosso propósito também, de estarmos aqui como rádio, não só da Póvoa de Lanhoso, mas do distrito, e que agora as novas tecnologias, como há bocado falávamos em off, sim, dá para fazermos isto, não é? Muito bem. Dá para levarmos aos quatro cantos do mundo estas entrevistas, estas reportagens, estas conversas. Isso é fundamental. Dr. Américo Afonso, fale-me um bocadinho da sua vida pessoal. Quem é Américo Afonso? Muito bem, não é fácil resumir, porque a idade também já vai acumulando aqui um conjunto de etapas. Olha, o Américo Afonso foi um jovem... Nasci em Castro Obreiro, que é uma aldeia muito remota
aliás é uma freguesia, eu nasci numa aldeia do Rodeiro, numa freguesia muito remota do concelho de Melgaço, a 1000 e tal metros de altura. O que desde logo também teve aqui um padrão de condicionar a minha vida, porque a vivência nessa altura, no início dos anos 60, numa aldeia deste tipo, que vivia predominantemente da agricultura, era de facto uma realidade muito distinta da atual. Eu fiz a minha formação da escola primária em Castro Obreiro. Quando atingi os 10 anos, aliás, como era muito habitual na minha geração, uma parte dos estudantes tinham que procurar outros locais para continuarem os seus estudos. Foi o que aconteceu comigo e optei por Braga. Vim para Braga estudar. Fiz toda a parte do ensino secundário em Braga. Fui um dos primeiros alunos de propedêutico. Depois consegui ingressar na Faculdade de Medicina Dentária. Na altura tinha alguma hesitação da área. A faculdade era onde? No Porto, no Porto. Aliás, era junto ao Hospital São João, numas instalações provisórias. Eu também andei ali numa altura com algumas hesitações, sabia de continuar a medicina ou a medicina dentária. Por influência de um familiar próximo, ele conseguiu estimular-me a optar pela parte da medicina dentária. Assim fiz, licenciei-me em 86 como médico-dentista e depois fui logo desafiado para ficar na parte académica, que era uma perspectiva que eu nunca tinha colocado. Mas um dos professores com quem trabalhei desafiou-me para embredar pela parte académica e estar como assistente convidado. Aonde? Na Faculdade de Medicina Dentária, do Porto. Okay. Na altura era a Escola Superior de Medicina Dentária, do Porto. Okay. Pronto, iniciei essa vertente académica que, como lhe refiro, não era propriamente o meu objetivo. Eu estava a pensar ser médico-dentista e comecei simultaneamente a trabalhar em Barcelos e em Braga como médico-dentista. Desde logo fiz uma opção um pouco invertida daquilo que é normal, porque me entusiasmei tanto com a parte académica, dar aulas e também começar a fazer investigação, que passei a ser um médico-dentista em part-time. Eu principalmente ia para a faculdade e fazia lá a parte daquilo que eu gostava, que era dar aulas e também... Mas aulas de medicina dentária. Eu na altura fui também, a história que também não importa, porque eu estive como assistente convidado no primeiro ano a dar na parte dos tratamentos dentários, mas depois abri um concurso para um assistente estagiário, que era o início de carreira na altura, era exatamente dessa forma, e eu concorri, fiquei colocado e fiquei como assistente estagiário na altura, uma disciplina, uma cadeira que tinha a ver com a parte da anatomia e a histologia oral e a fisiologia também. Foi o meu início. Depois, em 92, fiz as provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, porque na altura era exatamente isso que era dentro da carreira, era isso que era obrigatório. Tive uma classificação de aprovado por unanimidade ou aprovado na altura, penso que era muito bom a classificação, que era a classificação máxima. Fiquei como assistente, embredei a aprofundar a parte da investigação, passei uns anos em investigação muito estimulante, que era sobre biomateriais utilizados nos seres humanos, mas nós estudámos em animais, coelhos. Aliás, eu fiquei com um problema, penso que os coelhos ficaram a gostar muito de mim, mas eu também não fiquei a gostar muito dos coelhos, porque nós fazíamos cirurgias nos coelhos durante uma série de anos e que levou à apresentação da minha tese de doutoramento, que no fundo abordava exatamente essa área, que era a interação entre biomateriais, que são utilizados na parte da medicina dentária, mas em ortopedia também, e noutras áreas, e a resposta dos tecidos humanos. Neste caso não eram humanos, também tive uma parte de ensaios, mas fundamentalmente era em coelhos. Depois tive sucesso. A curiosidade é que tive 2 arguentes num júri de 7 elementos. Um deles era engenheiro, era professor da Faculdade de Engenharia, e o outro era professor na Faculdade de Medicina Dentária em Lisboa, era um estomatologista. E no meu júri também tinha mais 2, eram 3 engenheiros, aliás, o meu orientador era engenheiro, ou seja, eu estava mesmo na zona da interface entre a parte da saúde e a parte da engenharia. Passado um ano, abri um concurso para professor associado em 99, passei a professor associado. Entretanto, em 2002, fui desafiado para vir para o Hospital de Braga, assumir as funções de diretor, que foi marcante e condicionou totalmente a minha vida, porque a partir daí nunca mais fui médico-dentista. Não, a partir daí não? Nunca mais. Em termos práticos, como médico-dentista, nunca mais tive atividade privada, só na faculdade. Em 2007 fiz a minha agregação, também fui aprovado por unanimidade. E depois estive uns anos a aguardar por algumas vicissitudes, também porque tive outra experiência, sob o ponto de vista da administração no público, no sistema público, foi Famalicão Santo Tirso, o Centro Hospitalar Médio Aba. Eu estive lá entre 2013 e 2016. Em 2017 foi aberto um concurso para professor catedrático e finalmente eu candidatei-me e fomos 7 candidatos, eu fiquei em primeiro lugar e sou professor catedrático da Faculdade de Medicina Dentária desde 2018. Paralelamente,
deixei de ter atividade na medicina dentária, como eu referi, em 2002. Em 2005 saí do Hospital de Braga, mas fui incorporado num projeto que a CESPO, a Cooperativa de Ensino Superior, estava a desenvolver para se candidatar à construção do novo Hospital de Braga, que era um consórcio denominado Nobre Saúde. Eu fui colaborar com eles e colaborei com eles não só no concurso para o Hospital de Braga, que também podemos falar a particularidade de que, sendo nós um consórcio amador, chamemos assim, ficámos numa primeira fase em segundo lugar e depois passámos para terceiro lugar em 6 candidatos. Foi bom. Muitíssimo bom, foi excepcional. Foi uma experiência para mim. Não sabia da CESP, porque tinha-se envolvido nisto. Sim, a CESP, a Trofa, na altura, o Botelho Muniz, a Rosaleda e a Espanhola, e havia já outro participante que eu não me recordo, não sei se era a SUS. Eles eram 5 parceiros na parte da gestão e tinha na parte da construção, era a Soares da Costa, a J. Gomes, que era de Braga, e a Sopol, que era a componente da construção do edifício, não é? E eu estive a coordenar exatamente esse projeto, que deu-me um prazer particular, foi o maior desafio que eu tive. Eu confesso-lhe, em termos profissionais, foi realmente um desafio extraordinário. Nós tivemos na primeira fase da avaliação, ficamos em segundo lugar, depois por razões que também não vou agora, já foi passado, passámos para terceiro, mas foi um excelente desafio. Ainda concorremos ao Hospital Vila Franca de Xira, aí não era propriamente uma área de interesse dos parceiros, mas ainda participámos nesse concurso, infelizmente, eu repito, os restantes 6 hospitais que faziam parte da lista de construção no regime das parcerias público-privadas ainda estão a aguardar a oportunidade de ser construídos. Vila Nova de Gaia, Vila de Conde de Pau de Barzinho, Faro, eu não os sei todos agora exaustivamente, mas eram 10, uma lista de 10, foram construídos 4 e por isso ficaram 6 por construir até ao presente. Fiquei ligado à CESP, entretanto, nessa coordenação desse projeto, era a CESP Saúde, que simultaneamente também adquiriu unidade de saúde, adquiriu uma clínica em Barcelos, em Barcelinhos, onde eu trabalhei lá também como Presidente do Conselho de Administração, e também tive uma experiência na privada, no Hospital da Misericórdia de Paredes, que também a CESP tinha uma participação. Uma parceria, sei. E eu também estive lá no Conselho de Administração 2009 a 2011, sucessivamente. Regressei, como lhe referi, à parte pública de 2013 a 2016 no Centro Hospitalar de Médio Ave. Concluiu-se esse processo, que também foi um mandato com algumas particularidades, porque na altura foi feita a devolução do Hospital à Misericórdia de Santo Tirso. Eu estive envolvido no processo de fazermos essa cisão do Hospital de Famalicão se autonomizar e o Hospital de Santo Tirso ser devolvido à Misericórdia. Pronto, depois foi, por razões políticas, foi revertido esse processo. Penso que agora estão a recapturar outra vez essa intenção, mas coincidindo o ano de 2016 com o falecimento da minha esposa na altura, eu resolvi regressar à faculdade e orientar o meu percurso sobre a parte académica. Estive inclusivamente durante 2 anos em dedicação exclusiva, depois também por problemas relacionados com a parte pessoal, acabei por ainda estar à frente também de umas empresas que eram familiares, comigo, com a minha mulher e com o meu filho, até há cerca de 1 ano e qualquer coisa, uns meses, onde me desafiaram para ser o elemento a representar a CIM, que era a Comunidade Intermunicipal do Cávado, que no fundo aqui é uma CIM alterada, porque 2 dos municípios que são Barcelos Posente pertencem a uma OLS própria. A OLS de Braga tem os restantes 4 municípios da CIM Cávado, que é Braga, Vila Verde, Amares e Terras de Bouro, mas também tem 2 por empréstimo, que é este da Paulo de Lanhoso, que pertence ao Alto Ave, e o de Vieira de Minho, que fazem parte da ULS de Braga. E pronto, e desde 22 de janeiro de 2024, estou como vogal executivo do Conselho de Administração da ULS de Braga. Resumidamente... É esta a vida deste homem. Disse-me que tinha um filho de 32 anos. E o que é que ele faz? O meu filho tem um percurso como a geração dele de ainda andar à procura de definição. Ele esteve a estudar, desistiu de estudar e atualmente está a trabalhar. Teve uma experiência que ele sempre adorou automóveis. Penso que não correu muitíssimo bem. Agora penso que está a trabalhar numa multinacional, numa secção de atendimento. É a informação que eu tenho, que está sediada em Braga. E também me disse que tinha um miúdo agora. É, exatamente. Pronto, isso aí de facto não é o segredo, mas é de facto aquilo que mais me sensibiliza e emociona, porque realmente eu tive um filho mais velho, não foi por opção, foi por impossibilidade de ter sucesso na gravidez. A minha mulher tentou múltiplas vezes engravidar, não conseguimos. Ela faleceu como lhe reportei,
E evidentemente que ter mais um filho sempre foi um desejo que eu sempre tive, era um dos tais sonhos que eu também tinha de ter mais um filho. Depois da minha mulher falecer, decorridos um período de alguns meses, e eu retomei uma relação, tive uma relação com uma senhora que o meu filho mais velho conhecia bem e tínhamos ali alguma proximidade, e ao fim de um mês de relacionamento ela engravidou. Pronto, tá E certo. depois fui um pai tardio, ela também já era mais jovem do que eu, mesmo assim também já tinha 2 filhas, também foi uma gravidez mais tardia, depois dos 40, mas excepcionalmente para estas circunstâncias, porque o risco de haver complicações é bastante elevado, mas no caso concreto não só a gravidez correu dentro da normalidade até ao termo normal, como agora tenho um filho de 7 anos, vai fazer 8 anos, que é o meu companheiro perfeitamente saudável, sem qualquer tipo de problema. Um exemplo, nunca tomou um antibiótico, é um miúdo de facto. Eu acho que é uma componente de Castro Obreiro, porque ele também está registado. Aliás, eu fiz questão dos meus filhos terem o registro da naturalidade em Castro Obreiro, e nós, para além do orgulho que temos de sermos de Castro Obreiro, também há associado a isto uma capacidade de resistência e de uma capacidade... É uma companhia também para si. Para mim isso é excepcional, isso nem se fala relativamente a isso. Claro que é o meu parceiro indiscutível e aquilo que é a motivação mais importante que eu tenho na vida, isso é indiscutível. Claro que sim. Olha, você é um homem ligado à saúde, mas também não deixa de ser um homem ligado à política. Como é que tem decorrido as suas funções enquanto deputado municipal? Sei que também está em algumas comissões ligadas à saúde. Fala-me um bocado desse percurso. Muito bem, muito bem. Isto, afinal, o senhor está aqui a puxar aqui, de facto, por memórias que são muito agradáveis, também confesso que são memórias. Eu fui desafiado... Isto é uma conversa. Eu sempre disse que isto não é uma entrevista de fundo, é uma conversa. Muito bem. E é nessa perspectiva que estamos aqui. E tenho muito gosto. Tenho muito gosto e também, como lhe repito, eu tenho muito orgulho no meu percurso profissional e pessoal, e isto também permite reviver coisas Exatamente. muito positivas. O desafio para embredar por estes desafios, o desafio, passa a redundância, para entrar nestas leads autárquicas foi do Dr. Miguel Macedo, um amigo que muito prezo e muito estimo. Eu conheço também. E que na altura foi desafiado a assumir a candidatura à Câmara de Braga em 1993. Nós passámos férias juntos no ano anterior e eu tive ali um bocado de função de o convencer, porque ele na altura não estava muito entusiasmado, mas acabou, para grande gosto meu, de aceitar ser candidato à Câmara de Braga, mas pôs uma pequena contrapartida, é eu ir também na lista, não é? Pronto. E eu acabei por ir na lista e acabei por me ver eleito deputado municipal. Repara, outubro de 93. Ainda continuo, com o intervalo que tive de variação, ainda continuo como deputado municipal, o que desde lá logo me remete quando começámos a fazer... Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Qual é o gozo que lhe dá mais? Deputado municipal ou ter sido vereador? São situações distintas. Repara, a posição de deputado é uma posição muito mais passiva. Claro que sim, compreendo perfeitamente. Perfeitamente, e refiro-lhe exatamente que isto tem sequências e também tem algumas coisas envolvidas interessantes, porque eu estive com o Miguel Macedo, desempenhei as funções na altura como deputado municipal, seguiram-se os candidatos a seguir, nas quais também me convidaram para fazer parte da lista, e eu fui como independente, eu não tinha filiação partidária, até 2005. Eu era como independente. Okay. E, curiosamente, em 2005, e foi curiosamente porque houve ali um conjunto de coincidências, o Miguel Macedo, que nunca me levantou questões, antes pelo contrário, de eu fazer parte do partido do PSD, Partido Social Democrata ou não, na altura ele era o secretário-geral do partido e o presidente era o Dr. Luís Marques Mendes. Pronto, e lembrar-vos de ter uma iniciativa de convidar um conjunto de independentes, que eram 31, porque era a comemoração dos 31 anos do PSD, no dia 6 de maio, e eu fui um dos elementos que fui convidado a aderir ao partido nessa altura. E fui com muito gosto, foi em Santarém, tenho presente exatamente esse evento, aproveitei a boleia do Dr. Ricardo Rio, se calhar foi essa boleia que tem a ligação a seguir, porque ele depois teve o gosto de me convidar para fazer parte da lista dele no 5º lugar, quando ele se candidatou em 2005 à Câmara Municipal de Braga. Pronto, sob o ponto de vista teórico, o 5º lugar poderia corresponder exatamente a uma vitória do PSD, porque havia 4 vereadores do PSD, um vereador da CDU
e 6 vereadores do PS. No caso, mantendo o ACD o vereador, se nós tivéssemos 5 vereadores, ficaríamos quase empatados. Era um desafio, foi um estímulo. E eu fui eleito, simplesmente acabou por não ter impacto relativamente ao poder, porque o ACD perdeu o vereador. Que era o Matos, não era? Era o Matos, acho. Não. Nessa altura, não sei se era o Casais Batista, já não tenho dúvida. Okay. Eu tenho, confesso-lhe, pronto, não lhe sei precisar. Eu lembrei-me agora é capaz também podia ser como é que ele se chama? Matos, Jorge. Não é Jorge Matos? Era Jorge Matos. Era? Penso que sim. Eu recordo dele. Eu conheço bem, por isso é que eu estou-me a lembrar dele agora. Mas ele, em termos de localização, confesso, não é de forma de desconsideração, é claro. De facto, em termos de memória, não tenho presente. Claro. Sei que fui para a oposição, foi um exercício muito interessante. Estimulou-me, porque tem uma intervenção, mesmo sendo da oposição. Claro, havia ali um conjunto de ambições que tínhamos, desde o cumprimento do estatuto da oposição, que me recorda de termos lá um gabinete lá ao fundo, numa coisa assim, propriamente com poucas condições, mas nós recebíamos lá os munícipes. Pronto, desenvolvemos um trabalho que me estimulou bastante. E eu também lhe confesso que eu tenho, se calhar, muito mais apetência por ser da oposição do que ser de poder. E nessa altura realmente foi um estímulo bastante grande o nós colaborarmos, dando contributos para mudar exatamente aquilo que nós considerámos que tinha que ser mudado. Fiquei 2 mandatos. Fiquei até 2013 sensivelmente, embora eu já tinha pedido ao Ricardo, porque já tinha a perspectiva de eventualmente enverdar por outro tipo nomeadamente, disponibilidade para ir para conselhos de administração na altura da Troika. Também era isso que eu lhe queria referir. Nos tempos das dificuldades, eu já costumo dizer que se as coisas forem fáceis, a mim ninguém me convida. Normalmente, quando me fazem os convites, e que eu aceito, na maior parte dos casos, com muito gosto, são exatamente em desafios bastante complexos. Na altura, pronto, fiz os 2 mandatos. Foi um prazer trabalhar com o Dr. Ricardo Rio, que considero um amigo, para além de ser meu vizinho, também já agora confidenciei exatamente isso. Mas eu apreciava o Dr. Ricardo Rio pela capacidade de trabalho dele, porque é difícil ser político na oposição. Porque as pessoas têm que ganhar a vida, como se costuma dizer em linguagem popular, e para além daquilo que é o seu trabalho e a sua exigência profissional, têm que arranjar tempo para o seu contributo político. E não vou cometer nenhuma inconfidência se disser que às vezes o Dr. Ricardo Rio à quarta à noite me telefonava, depois do trabalho, porque eu tinha uma atividade bastante intensa e dispersa até geograficamente, trabalhava no Porto, trabalhava em bares locais, e me telefonava e disse: temos reunião amanhã da Câmara, do Executivo, tu já viste a ordem de trabalhos, quais são os temas mais ou menos que tu achas que... Pronto. E lá tínhamos ali um diálogo assim um pouco genérico. O Dr. Ricardo Ria, às vezes às 2, 3 da manhã, mandava-me uma síntese daquilo que ele achava intervir e que eu lhe considero exemplar, porque de facto demonstrava uma capacidade de trabalho, uma capacidade, uma objetividade. Ele ainda agora demonstra, não é? Sim. Eu tenho uma admiração, para além da amizade, da simpatia pessoal e a estima, eu tenho uma admiração imensa do seu ponto de vista daquilo que é as capacidades dele em termos de trabalho e em termos de política, não é? Pronto, de facto, tivemos esse percurso e eu seria injusto não lhe referir-se que foram 8 anos de muita atividade, muito importantes para nós e bastante intensos. A atividade de deputado, pois é uma atividade um pouco mais passiva, embora eu fiz algumas intervenções. Eu, curiosamente, mesmo sendo professor, às vezes tenho dificuldades em termos de capacidade oratória daqueles deputados que eu admiro, também alguns mesmo de todas as áreas da oposição, que têm de facto uma vertente expositória e de apresentação magnífica em termos da Assembleia Municipal. Eu fiz algumas intervenções e nos mandatos mais recentes, quando foi no último mandato, fui também eleito para estar como o primeiro secretário, faço parte da mesa da Assembleia Municipal. Ainda agora, que eu tenho tido algumas limitações por causa do meu filho, porque por razões destas evoluções, eu tenho o meu filho de guarda partilhada, o que significa em semanas alternadas estar comigo. Ora, quando o meu filho está comigo, é difícil de eu deixar e participar às vezes nestas atividades. É aquilo que eu tenho como limitação, é exatamente essa. Mas isso é uma limitação saudável também. Claro que é, para mim é. Até porque o nosso software funciona melhor. É verdade. Menos quantidade, mas mais qualidade. Claro. Eu concordo consigo. Você percebeu o que eu quis? Claro que sim, claro que percebi. O senhor é perspicaz e está a tocar no ponto que é mais importante. De qualquer das formas, também já fiz parte da Comissão dos Assuntos Sociais da Saúde, isso já tinha feito como membro desde 2015, se não me engano. Essa comissão é o quê? Ora, é uma comissão permanente, a Assembleia Municipal tem 4, okay. Agora tem 5, mas são 4 comissões permanentes de várias áreas e que visam fundamentalmente aprofundar a avaliação de temas que têm
a essência nesta área, neste caso os assuntos sociais e a parte da saúde. Na altura a Presidente era a doutora Filomena, e agora deu uma branca... Filomena Bordal. Bordal, exatamente, a doutora Filomena, com quem de facto foi um exemplo. Já esteve aqui neste programa também. Exemplar, eu de facto tive muito gosto, mesmo na Comissão fizemos trabalhos espetaculares na área da saúde, na altura do Covid, fizemos um trabalho muito interessante. Com a saída da doutora Filomena, porque a idade acontece, passa por todos, não é? Eu fui desafiado e fui nomeado como presidente, não tem sido fácil, tem sido um desafio de facto cumprir com essas minhas funções enquanto Presidente da Comissão dos Assuntos Sociais e da Saúde, e sou membro também, por inerência da profissão, da Comissão da Educação e do Desporto, também faço parte. Diga-me uma coisa, eu quero falar um bocadinho sobre a saúde, mas também lhe quero perguntar, como é que acha Braga atualmente, a cidade em si? Repare, é uma cidade totalmente diferente daquela que eu conheço, não é? Eu vim nos anos 70, vivi sempre em Braga, frise-se, só depois de me casar tive 2 anos, porque a minha mulher estava a estudar no Porto, vivemos no Porto, mas logo que estabilizámos viemos para Braga, eu vivi sempre em Braga, e de facto assiste-se a uma evolução absolutamente brutal em termos de Braga. E eu posso ser considerado suspeito, mas indiscutivelmente não, nós tem temos a sua uma opinião cidade... e tem direito de... Claro, e aí não abdico dela, as minhas convicções e as minhas opiniões. Isso é que é importante, não leva mal a minha questão, mas eu também muito quero. Bem, e tenho todo o gosto em referir. Eu recordo-me na fase pós-adolescência, mas da juventude, daquela fase mais vibrante, onde Braga nem sequer tinha uma discoteca digna de... E nós íamos para lá, teve depois mais tarde, mas eu era frequente aqui da Swing Crash, porque era a discoteca que tinha outro tipo de ambiente que nos levava a vir para cá à procura exatamente de um ambiente mais agradável, porque Braga tinha mais dificuldades de responder a esse nível. Não tem vindo à Swing, bem não? Agora já há uns anos que não venho, é verdade. Há uns certos anos que não vou. Tem que vir. Agora no aniversário da Swing em outubro, temos de combinar. Muito bem, tenho todo o gosto em reviver todos esses percursos. Passei lá muitas boas noites. Eu também. Aliás, vai fazer anos, não sei quantos, que eu já não sei fazer essa contabilização, inclusivamente num concurso de dança ganhei o 2º lugar na altura. Está a ver? Eram outros tempos, outra dinâmica, outras vontades. Mas continue lá. Mas realmente quem vivia em Braga na altura manifestava exatamente aquele conceito de ser uma aldeia em tamanho grande. Todos se conheciam, para o bem e para o mal, porque é verdade, tinha uma componente positiva, mas tinha a componente negativa, tinha muitas carências em termos de resposta àquilo que as pessoas pretendiam, tinha que se fazer compras ao Porto, a Vigo também, era muito habitual irmos comprar a Vigo, desde roupas, utensílios, ou seja, era uma cidade com um tamanho razoável, mas cuja forma de viver era muito aldeã, muito restritiva, não é? A Universidade de Minho veio dar um impulso brutal, eu acho que eu assisti, porque ainda também ponderei se eventualmente havia de ficar na Universidade de Minho ou ir para a Universidade de Porto, na altura, até por uma questão pessoal, relativamente às notas de acesso, e realmente a Universidade de Minho veio dar uma projeção brutal à cidade. É uma cidade jovem, é uma cidade que cresceu de uma forma extraordinária, é uma cidade atrativa, é uma cidade que reúne um conjunto de condições em que leva muitas pessoas a virem de fora para a cidade de Braga e não ao contrário como se verificava. Nós temos muitas pessoas, já tenho muitas pessoas como eu fazem, que vivem em Braga e trabalham no Porto e deslocam-se. E não há outra razão que não seja o gostar do ambiente da própria cidade, da envolvência, uma cidade que está próxima da praia, mas também não está em cima da praia e não vive daqueles fluxos. É importante isso. Muito importante, mas também tem, se virar no sentido contrário, está em plena natureza, que é aqui o Jerez, que isto é um ex-libris, que a maior parte das pessoas só não valoriza porque estamos tão próximo e com tão fácil acesso. Mas é verdade. Isso agora, essa frase sua é verdade. Nós não utilizamos que é próximo. Se calhar devíamos de utilizar mais. Temos que o perder no sentido de ir para fora. Eu também tive algumas vivências a nível internacional e todas as vivências que tive davam-me sempre... Eu gosto imenso de descobrir coisas novas e valorizar aquilo que é experiências na América Latina, por exemplo no Peru. Colaborei a dar aulas no Peru, estive lá 2 vezes e de facto era uma vivência totalmente distinta, com aspectos muito importantes de que eu aprendi a respeitar imenso toda aquela cultura, mas realmente ficava sempre com as cidades, com as saudades brutais de Braga. Porque nós conseguimos conciliar numa cidade, num espaço geograficamente fácil de percorrer, um conjunto de riquezas que só valorizamos quando estamos lá fora, não é? Claro. E mesmo, eu referi-lhe essa questão da América Latina por razões, mas outras vivências, mas nos países nórdicos, realmente nós temos uma qualidade de vida extraordinária.
Evidentemente que há aqui alguns aspectos que as pessoas também querem só ver o aspecto positivo da evolução, mas todas as evoluções trazem atrás delas um conjunto de compromissos. Evidentemente que eu acho irónico, há um bocado questionou-me das redes sociais, mas eu vou acompanhando, quando as pessoas se queixam do trânsito em Braga, pois eu há 20 já ou ia há 30 anos no Porto vivia todas estas agruras, não é? E ainda atualmente, quer dizer, as pessoas incorporam esta vivência de saber que demora 30 minutos, uma hora a deslocar-se entre o local onde residem e o local de trabalho. Em Braga estávamos habituados a estar a 5 minutos, eu até vivo na periferia, na zona de Fraião, ali na subida para o Falperra, não é propriamente no centro, mas eu estava a 5 minutos do colégio do meu filho mais velho, que nós vinhamos para o colégio de Dom Diogo, aquilo demorava 5 minutos, estávamos lá. Atualmente demora mais um bocadinho, mas reparem, é um prazer, é uma felicidade eu estar a 15 minutos do local do meu trabalho, que é o Hospital de Braga, onde tenho acessos extraordinariamente difíceis, muito congestionados, muito problemáticos, mas também tem uma particularidade. Eu estou a dizer isto porque quando era vereador da oposição alertei exatamente para esse problema quando se discutiu o acesso ao Hospital de Braga. Mas o trânsito ainda é muito complicado em Braga e vai ser durante os próximos tempos, não é? E vai ser. Repare, há vários fatores que tenho aqui em consideração. O primeiro é cultural. É que uma grande parte da população não utiliza o automóvel só como um veículo de transporte. Está associado a outros aspectos, que não é só único e exclusivamente transportado do ponto A para o ponto B. Isso tem a ver com a cultura, tem a ver com um conjunto de hábitos sociais. A segunda componente, até decorrente um pouco disso, as pessoas estão um bocado avessas àquilo que é a evolução normal, ou seja, que não é preciso ir para muito longe, basta ir a Santiago de Compostela. Eu colaboro com a Universidade de Santiago de Compostela, dou lá umas aulas, e quando aquilo se ainda tem tempo para isso? O tempo... Ainda dá agora? Continua. Vou uma vez um fim de semana por ano. Também vai dar um passeio. E eu gosto e tenho bons amigos lá e também essa vivência. Porque repare, quando aqui se discutia aquela questão das limitações dos 30 km, eu fui logo alertado na Faculdade de Medicina que tinha que cumprir escrupulosamente no centro da cidade, porque eles tinham radares civis disfarçados, daqueles que estão camuflados, a controlar exatamente o excesso de velocidade. E é 30, não há as tolerâncias, não é? O que significa que, repare, são opções que nós temos que fazer. E a vivência da cidade em plenitude não deve ser feita com carros. Deve ser feita dentro das nossas possibilidades, com meios alternativos, até pela promoção da saúde, que é um tema que também me diz respeito. São hábitos das pessoas não utilizarem e criarem a dependência do sedentarismo dos carros. Gostamos de levar os carros até, se for preciso, metê-los dentro do café. Exatamente. É isso? Resume exatamente o que eu estou a pensar. Agora também vejo com muito agrado ver mais pessoas já andam a pé, fazem percursos. Aliás, vejo muitas pessoas que já evoluíram nesse sentido. A caminhar, mesmo o ciclismo. Também tem uma série de amigos que fazem. Mas acha que os transportes públicos em Braga são bons? Vou dizer a segunda componente também. Os transportes públicos de Braga, até porque eu conheço de passado até agora, não evoluíram possivelmente durante muitos anos com o ritmo de crescimento da cidade e das necessidades da cidade. Não evoluíram? Não evoluíram. Okay. Recentemente isso não é verdade já. Eu sou testemunha de que nos anos mais recentes tem havido uma evolução muito significativa, quer do seu ponto de vista de modernização. Permita-me, dentro deste ar descontraído, referir-lhe que na altura o Miguel Macedo apresentou um projeto de um transporte de superfície, chamamos agora o metro de superfície, entre a Grundig, que era um ponto fundamental da cidade, em Braga, há uns anos atrás, até a Universidade de Minho. Passava na parte central. Lembro perfeitamente e disso. O Miguel falava em pôr ar-condicionado. Foi, na altura não havia redes sociais, mas havia estes comentários de café. Foi fruto de chacota, olha, tentar pôr um metro de superfície com ar-condicionado. E na altura ridicularizaram, quando nós agora não aceitamos de facto deslocar nos autocarros que não têm esses confortos, que os têm. Mesmo a evolução e a modernização dos autocarros foi muito importante para o hospital também. Nós temos transportes e há uma prioridade relativamente a os passageiros poderem ser transportados até à porta de entrada do hospital. Há inclusivamente agora um projeto que é o BRT, que é um projeto onde a Câmara está a apostar muito e nós também estamos a colaborar. O que é? No fundo é uma viatura rápida, é um autocarro articulado, segundo aquilo que eu percebi, mas tem um percurso próprio, tem uma zona de via própria dedicada a este transporte e que está contemplado o hospital como um dos pontos de término. E isso ainda não começou? Está em projeto. Okay. E hoje estamos aqui a torcer para que de facto as coisas evoluam, porque no próprio hospital nós temos aqui uma particularidade, porque o edifício do hospital
É privado até 2039, dentro do regime da parceria público-privada, o que significa é um interlocutor que temos que intervir e envolver neste processo. E eu tenho a felicidade de testemunhar já 2 evidências de que é um interlocutor muito proativo, desde logo porque aceitou que fossem devolvidos 9 hectares da área englobada no perímetro do hospital para usufruir no Parque das 7 Fontes. Foi feita a assinatura no dia 20 de dezembro desse acordo, e agora vejo que também há uma manifesta vontade de criar uma alternativa para os utentes do hospital poderem utilizar esse futuro veículo ou esse futuro via de transportes públicos até ao hospital. Doutor Américo Afonso, estamos a 10 minutos, isto está a ver que isto é muito rápido, estamos a 10 minutos, é evidente que eu tendo aqui não posso deixar de lhe colocar questões e agora um bocadinho viradas para a saúde. Eu gostava de ouvir a sua opinião, porque tem sido, e até nem é só de Braga, eu gostava de o ouvir numa opinião geral. Como sabe, tem havido muita crítica ao funcionamento, ajude-me aqui porque eu posso me enganar, aqui da linha 808 24 24 24, que é uma linha SMS 24. Exatamente, SMS 24. Que também tenho ouvido muitos elogios já, tenho ouvido, e por grandes referências do nosso país. Posso destacar alguma, não tenho qualquer problema. Tenho ouvido o Camilo Lourenço a elogiar também, que é um economista que toda a gente conhece. A Saúde 24, na sua perspectiva, vale a pena? Não vale a pena? Permita-me colocar-lhe a questão assim. É da forma que eu a sei colocar. E coloca muitíssimo bem. Nós na saúde temos um problema. Eu também lhe vou responder ironicamente. É que normalmente o sucesso traz muitos problemas. Pois. Ou seja, as boas respostas geram um aumento da procura. E isso é verdade, e é um aspecto, pela experiência que lhe reportei da minha vivência no privado versus o público, é que no público, normalmente, quando nós fazemos oferta de um serviço, a procura dispara. O que, desde logo, é o preço de sucesso que me refiro. E nós, em Portugal, evidentemente que por vezes questionamos, e eu questiono-me, ver um hospital que colaborei na projeção dele, que foi o Hospital de Braga, como lhe referi. O lançamento do concurso do Hospital atual de Braga foi no meu mandato, foi em 2004, estava eu como Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São Marcos, e na altura um cuidado extremo de idealizar um hospital de agudos, um hospital central altamente diferenciado, e que neste momento tem dificuldades de resposta. Evidentemente decorrentes de 2 aspectos. A população não aumentou, em Braga sim, no Conselho de Braga, contrariamente a outras circunstâncias no país, também tem-se verificado nos anos mais recentes um acréscimo do número de habitantes, mas em Braga cresceu de uma forma muito significativa. O Conselho de Braga já tem mais de 200 mil habitantes, o que tem de facto um impacto significativo relativamente àquilo que era o seu número de habitantes até há uma década atrás, ou 2 décadas atrás. Contudo, de facto, esta procura aumenta porque, repare, nós os portugueses temos um serviço de saúde absolutamente extraordinário em termos de resposta e da eficácia da resposta. É inegável que os indicadores de aumento de expectativa de vida são marcantes. Agora, alguém que ganhe mais 3 ou 4 anos de vida, também garantidamente vai ter necessidades, possivelmente que no passado não existiam, dos cuidados de saúde. Ou seja, estamos aqui naquilo que eu resumo de uma complicação decorrente do sucesso daquilo que tem sido os cuidados de saúde prestados à população. Agora, evidentemente, também há aqui a questão da saúde, foi na altura, nós no Hospital de Braga introduzimos a triagem de Manchester, Sim. que foi uma primeira tentativa há 22 anos. Falou-se muito disso. Foi em fevereiro, que aquilo também era, na altura, uma inovação, mas com muitas reservas. Sim. Porquê? Porque nós tínhamos... Triagem de Manchester, perfeitamente, ouvi isso. O serviço de urgência abriu em fevereiro de 2003 e foi exatamente na altura que nós avançámos com essa triagem. Porquê? Que era para tentar ser justos naquilo que é a necessidade de resposta aos utentes que nos procuram. Eu compreendo que quando as pessoas vão à urgência, centralizam em si um problema muito sério que os obriga a ir ao hospital. Mas às vezes não é. Pois não. E compete à organização e aos profissionais diferenciar. Porque para mim, posso ter um problema que é gravíssimo para mim, mas o perder, eu digo perder num sentido provocatório, 1 hora ou 2, em nada afeta a minha vida. Há pessoas que chegam
ao serviço de urgência que 5 minutos são a diferença entre a vida e a morte. E toda a triagem está estruturada nesse sentido. E é por isso que eu lhe digo, a Saúde 24, na minha perspectiva, dá um grande contributo. É complementar, era isso que eu lhe queria no raciocínio dizer, porque isso foi feito. A triagem de Manchester visa estabelecer uma prioridade. Aquelas pessoas que têm 5 ou 6 minutos, no fundo, de possibilidade de intervirmos e revertermos uma situação que vai conduzir à morte, tem que ser, são os vermelhos, não tem tempo de espera. Depois temos muito urgentes. Ou significa que nós temos 20 minutos, como recomendado, para intervir. E depois temos os amarelos. E eu não digo os outros a seguir por um aspecto muito simples. O Hospital de Braga, e isto complementar àquilo que lhe referi, foi idealizado para ser um hospital universitário, onde se faz ensino e investigação, altamente diferenciado. Repare que desde o início tem todas as especialidades com exceção de 2 domingos. 2. E que na altura, atendendo a todas as informações técnicas, nós considerámos que não se justificava ter cirurgia cardiotorácica e queimados. Eu tenho muito prazer de estar aqui hoje consigo e vou-lhe dar uma informação importante. É que a cirurgia cardiotorácica vai ser uma realidade a curto prazo no Hospital de Braga. A muito curto prazo. Em questão de meses nós vamos ter a cirurgia cardiotorácica no Hospital de Braga. Ou pelo menos cirurgia cardíaca, porque há aqui uma diferençazinha que vai começar. Porquê? Porque a realidade mudou-se. E aquilo que no passado se pensava centralizar, por exemplo, no Hospital São João, que era exatamente... Já justifica Braga. Agora Braga, já há uma lista de espera que se justifica Braga que avance e está incluída. Aliás, foi definido como 2 áreas de expansão desta área na rede de referenciação, que foi aprovada pelos especialistas em 2023, está Braga e Faro. E nós em Braga temos condições extraordinárias para poder concretizar isso a curto prazo. Eu tenho muito gosto também de poder referir isso, porque ainda é uma notícia, porque é recente esta capacidade de nós podermos avançar exatamente para esta resposta. O que significa que realmente nós, o hospital, na configuração que tem para dar resposta a uma área de 1.200.000 habitantes, na área da neurocirurgia, outras áreas que nós somos o hospital de referência, tem que estar direcionado e altamente diferenciado para este tipo de doentes. Os doentes cuja resposta possa ser dada noutros hospitais periféricos, eu concordo. Ou nos cuidados de saúde primários, evidentemente devem fazer por uma hierarquia de valores. Devem ver satisfeitas as suas necessidades nesses locais e só em situação de facto de gravidade é que devem ser reportados para o Hospital de Braga. Não é isso que tem acontecido. Fruto de um conjunto de aspectos que nós nos preocupamos, temos tanto de discutir e tenta-se resolver. O SNS 24, ou a linha Ligantes Salva-Vidas, é tentar fazer uma pré-triagem para orientar as pessoas para o local que será mais adequado à resposta que eles necessitam. E tem havido uma preocupação e tem corrido mais ou menos, pode haver uma coisa ou outra, mas isso em todo lado há, isso aí não... Isto é uma mudança cultural. Exatamente. As mudanças culturais da população e de todos não é imediato. Agora, o que nós temos a obrigação perante os utentes é demonstrar-lhe que as opções que lhes são oferecidas são seguras, são válidas e se revestem de melhor qualidade do que aquela que poderão ter eventualmente no hospital. Caríssimo Américo Afonso, estamos mesmo no final. Eu não lhe coloquei muito o Hospital de Braga de propósito e foi uma opção minha, ok? Foi uma opção minha, quero que fique muito bem claro, porque é público e não vale a pena estar aqui a esconder. Tem vindo na comunicação social como uma das possibilidades é do Dr. Américo Afonso ser nomeado novamente o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga. E eu vou fazer-lhe um desafio, que é, se de facto for nomeado, que daqui a uns meses venha aqui ao meu programa e aí nessa qualidade e falarmos muito mais sobre saúde do que falamos hoje. Desafio aceito e compromisso assumido. Depois vamos marcar a data se isso se concretizar. Porque eu hoje estou aqui, claro, o Américo Afonso que me convidou e tenho todo o gosto nisso. E eu tenho todo o gosto. E com muito orgulho sou vogal executivo do Conselho de Administração, liderado pelo Domingos Sousa, o Dr. Domingos Sousa, quem tenho a honra de partilhar este ano quase de experiência em comum. Claro. Agora, se houver substituições e for entendido, terei também muito gosto em cá estar, a falar consigo. Muito Fica obrigado. Já o compromisso assumido. Foi um gosto enorme tê-lo aqui no programa Domingos aos Sábados, recordarmos um bocadinho o passado e muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado, eu. Américo Afonso foi o meu convidado de hoje do programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, e também em simultâneo com os amigos da Antena Minho, os ouvintes da Antena Minho, a quem eu saúdo com um grande abraço. Muito boa tarde. Voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Despedem-se o Domingos Silva e o Vítor Esteves. Um abraço. Domingos
todos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.